moçada, para a galera que vai fazer as provas um pouco mais pesadas, a gente conversa de modo mais detalhado sobre os 5 grupos de fungos que existem. Número 1, gente, Chytridiomycetus. Chytridias, né? Chytridiomycetus, né, moçada? Eles vão ser mastigomycetus. Eles vão ser dotados de flagelo e, lembrando, considerados lá os fungos mais primitivos que existem, os únicos que apresentam flagelo, ao ponto de que alguns autores colocam eles dentro do reino protista, e eles são Phycomycetus. Eles não apresentam lá corpo de frutificação. Bom, gente, eu não tenho muita coisa para descrever para vocês a respeito lá desse grupo, né? Basicamente, nesses carinhas, eles são aquáticos, de hábitos decompositores, não vão causar doenças na espécie humana. Em algumas plantas eles podem causar problemas, né? Mas a princípio nós não temos muito o que descrever sobre esses caras, não. Segundo grupo, gente, é o grupo dos zigomycetos, sendo que o grupo lá dos zigomycetos, eles são mastigomycetos, ou amastigomycetos, me desculpem, miceto, fungo, mastigoflagelo, A100. Esses jovens aqui não têm flagelos, então eles fazem parte lá dos fungos de verdade. E eles, gente, não apresentam corpo de frutificação. Eles, moçada, do grupo dos Phycomycetus, não apresentam corpo de frutificação. Estava discutindo com vocês, né, moçada, que esses caras aqui, eles vão ser representados pelo bolor preto do pão, né, exatamente do gênero Rhizopus, que ele até, moçada, está relacionado com causar, né, uma condição chamada de mucormicose, zigomicose, que é exatamente um tipo de micose oportunista que pode acontecer em pessoas com imunidade muito baixa. Em pessoas, moçada, por exemplo, lá em pacientes com AIDS. Também estava comentando que esses carinhas, como eles não têm corpo de frutificação, tá lá o micélio deles, né? O micélio, o conjunto de hifas. E, gente, em alguns pontos, nós vamos ter as estruturas que talvez melhor caracterizem o grupo, exatamente os esporângios. Sendo que esses esporângios, eles são estruturas especializadas em produzir esporos, como o nome sugere, né? Entretanto, esporos por mitose, esporos assexuados, aqui nesse caso, né? Então lá, produção de esporos por mitose ao nível lá dos esporângios. Do ponto de vista da reprodução sexuada, a reprodução sexuada deles é a mais típica possível, né? Era uma vez, moçada, você tem lá hifa mais, era uma vez você tem lá hifa menos. Como eles são Phycomycetus, quer dizer, moçada, que eles não têm corpo de frutificação, e a hifa deles é cenocítica, né? Isso quer dizer que você tem lá uma massa multinucleada, onde nós vamos ter vários e vários núcleos sem separação entre eles. Vários núcleos N mais na hifa mais, vários núcleos N menos aqui na hifa menos. E aí, pessoas, essas hifas vão ser quimicamente atraídas. No primeiro momento nós teremos plasmogamia, a fusão de hifas mais com hifas menos, de hifas N mais com hifas N menos. E, gente, você vai ter aquele compartimento central onde nós vamos ter a formação do estágio dicariótico, né? Então a gente tem lá hifa mais com núcleos haploides mais, hifa menos com núcleos haploides menos. Mas é que tá um negócio interessante, né? O estágio dicariótico nesse cara se chama de zigósporo. Zigósporo, moçada, é exatamente o que dá o nome do grupo. É zigomycetus, por causa do zigósporo. Esse zigósporo, gente, ele é o estágio dicariótico do fungo. Lembrando lá que o estágio dicariótico, ele vai ser N mais N, onde eu tenho, na verdade, vários e vários núcleos N+,
não só um. A gente vai ter vários núcleos N+, e a gente vai ter vários e vários núcleos N-. Ou seja, você vai pegar, a IFA mais mandou alguns núcleos mais, a IFA menos mandou alguns núcleos menos, e o estágio dicariótico, ele vai trabalhar desse jeito. Esse estágio, moçada, dicariótico, né, onde você vai estar trabalhando lá com vários núcleos animais e vários núcleos N-, ainda tem um detalhe. Ele apresenta um reforço na parede celular. E uma vez, moçada, que ele apresenta um reforço na parede celular, ele passa a funcionar como uma forma de resistência. Isso quer dizer que se o ambiente está frio, está quente, está seco e etc., o zigósporo, moçada, ele consegue sobreviver a tudo isso. Né? Inclusive, por que de uma hora para outra começa a crescer mofo em cima do pão? De onde é que vem o mofo? O cara tem uns esporos no ar. Tem uns esporos no chão, tem uns esporos em algum lugar. Na verdade, o zigósporo de resistência, ele pode passar meses e meses, anos em um estágio dormente. Quando ele cai lá no pão de forma, se tiver úmido, tem água, tem matéria orgânica, ele vai lá e continua o ciclo de vida dele. Dessa forma de resistência, fica lá em vida latente, metabolismo reduzido, esperando, moçada, as condições ficarem apropriadas. Diante de condições adequadas, água e comida, lembra que esses caras, eles são heterótrofos, exatamente como funciona lá no pão de forma, dentro do saquinho, quando está bastante úmido. Aí, moçada, continua a brincadeira. A gente vai ter cariogamia. Na cariogamia, fusão de núcleos N+, com núcleos N-, formando, gente, núcleos diploides. Opa, ou seja, o que é que vai acontecer? Determinado momento, a gente simplesmente vai estar fusionando os núcleos, né? Vou pegar núcleo N+, mais núcleo N-, formar um núcleo 2N. Só que como tem vários núcleos N+, como tem vários núcleos N-, eu vou fazendo isso várias vezes, né? Outro núcleo N+, outro núcleo N-, outro núcleo 2N. Outro núcleo N+, outro núcleo N-, outro núcleo 2N. Então, a gente vai ter no zigósporo exatamente a cariogamia, a fusão de núcleos. E, gente, quando eu tenho uma cariogamia, fusão de núcleos, agora eu tenho o estágio diploide. Sendo, moçada, que esse estágio diploide, ele também vai ser multinucleado, não vai ter somente um núcleo 2N, ele vai ter vários e vários núcleos 2N. Mais uma vez, representando lá com vocês a brincadeira. Opa! Então, a gente tem lá vários e vários núcleos 2N, o estágio diploide 2N do fungo, né? Vários e vários núcleos 2N, não é só um, vários e vários aqui na parada, né? Então, tá lá a IFA+, tá lá a IFA-. E aí, pessoas, a gente tem estágio de cariótico, formou estágio diploide, os núcleos agora 2N aqui no meio. O que é que acontece depois do estágio diploide? Meiose, né? Aí você vai pegar esses núcleos 2N, eles vão acabar originando esporos haploides sexuados, né? Porque nesse caso eles foram formados por meiose e originam, gente, novos fungos. Finalizou aqui a brincadeira. O que é que eu queria que vocês soubessem a respeito lá do grupo dos zigomicetos? Eles apresentam esporângios para produzir os esporos assexuados, esporângios para produzir os esporos assexuados por mitose, e eles, moçada, formam um zigósporo. O zigósporo é um estágio dicariótico, onde tem vários núcleos animais, vários núcleos N-, e com a parede celular reforçada como forma de resistência. Quando a condição for adequada, fusiona os núcleos N+, N-, para você formar o estágio diploide. E aí, moçada, o estágio diploide, por meiose, produzirá os esporos sexuados para poder dar origem a novos fungos, né? Terceiro grupo, moçada, de fungos para descrever para vocês. O grupo, gente, dos ascomicetos,
aqui nas paradas. Ascomicetos, pessoas, eles vão ser fungos que vão ser amastigomicetos. Então, eles não têm flagelo, como todos os fungos verdadeiros. E eles, moçada, não são ficomicetos. O que quer dizer, nesse caso, que eles apresentam corpo de frutificação. Lembrando que o corpo de frutificação, no caso lá dos ascomicetos, chama ascocarpo, e ele apresenta, moçada, a forma de taça, né? Ou como eu estava descrevendo antes para vocês, em forma de fandangos, né? Ele é fandangoforme aqui na parada. Né? Lembrando, moçada, que existem lá espécies unicelulares e as pluricelulares apresentam hifas septadas nesse grupo. Característica dos que não são ficomicetos, né? Então, quando o cara não é ficomiceto, as hifas septadas. Aliás, uma outra peculiaridade em relação a esses carinhas é que o corpo de frutificação, ascocarpo, tem uma forma de taça. E nesses carinhas, nós vamos ter lá as hifas septadas, beleza. Arredondadas. Então, elas têm a forma arredondada bem característica lá no grupo. Bom, quem é que está incluído dentro do grupo dos ascomicetos? Vários caras importantes pra gente, né? É o caso, por exemplo, lá do Saccharomyces cerevisiae, que é exatamente lá o levedo de cerveja, que é exatamente lá o fermento biológico, lá da fermentação alcoólica. Show, né? A gente, pessoas, também vai incluir dentro desse grupo carinhas como, por exemplo, lá o Penicillium, relacionado com a produção de queijos, relacionado com a produção de penicilina, né? Claro que são espécies diferentes, né? Do queijo, Penicillium roquefort, Penicillium camembert, né? Do queijo roquefort, do queijo camembert, e o Penicillium da penicilina, Penicillium notatum. Nós temos, moçada, aqui também carinhas como Candida albicans, né? Exatamente causador lá da candidíase, do sapinho, né? Da monilíase, candidíase, monilíase ou sapinho aqui na parada. Gente, todos pertencentes a esse grupo. E existem alguns representantes desse grupo que eles são utilizados na alimentação humana. Gêneros como, por exemplo, moçada, Morchella e Tuber, as trufas, eles pertencem a esse grupo, sendo pessoas que eles vão ser fungos que são comestíveis. Particularmente, moçada, as trufas, né? Não, né? As trufas de chocolate, não. Né? Trufa é um fungo subterrâneo, né? Que está entre os alimentos mais caros do mundo, né? Aqueles alimentos tipo lá, né? Chique pra caramba, tipo caviar, essas paradas doidas aí, né? Trufa, né? Como ela é um fungo subterrâneo, né? A gente não consegue cultivar trufas, né? A moçada vai lá e tem que ir no meio do mato para poder chegar e procurar as trufas debaixo do chão. Então eles treinam normalmente lá cachorro-porco, né? Porco também tem um olfato do caralho, né? Para poder encontrar lá as trufas. E gente, assim, né? Você encontra lá uma trufa dessas lá, milhares de dólares, assim, absolutamente absurdas, né? Não, nunca comi essa desgraça aí, né? Para saber porque que é tão caro assim. Mas fungos, gente, que são lá, né? Utilizados como alimento, né? Dentro do grupo dos ascomicetos, outras peculiaridades que me chamam a atenção. Eles apresentam estruturas chamadas de conídeas. As conídeas, elas vão produzir esporos assexuados, esporos por mitose. Esses esporos assexuados produzidos por mitose serão chamados de conidiósporos. Então, conidiósporos, aqui na parada, o nome dos esporos assexuados fabricados nas conídeas. E eles têm estruturas chamadas de ascos, sendo que os ascos são responsáveis pela produção dos esporos sexuados. E esses esporos sexuados serão chamados de ascósporos nesse grupo. Como é que funciona, gente? A esculhambação em relação a esses grupos. Bom, lá vamos nós, né?
Era uma vez, pessoas, a extremidade da hifa mais. Gente, nesses caras, é o único caso onde você pode distinguir, talvez, quem é macho e quem é fêmea. Porque você vai ter uma diferença muito nítida entre o que é a hifa mais e a hifa menos. Essa extremidade da hifa mais, que trabalha no processo de plasmogamia, ele vai ser chamado, moçada, de gametângio masculino, forçando a barra, moçada, lá, né, porque está relacionado, entre aspas, à produção de gametas, né, e esse gametângio masculino, chamado lá de anterídeo, né, onde você tem lá núcleozinhos N+, a hifa septada aqui na brincadeira. E a hifa menos, ela que está trabalhando na reprodução, vai ser chamado de gametângio feminino, ou então ascogônio. Por isso que nesse caso a gente coloca lá com masculino e feminino, porque você vai ter uma diferença de formato entre esses caras, em relação, gente, lá, a hifa menos, né, septada, com os núcleos N menos aqui na brincadeira, forma-se uma ponte de citoplasma entre eles, chamado de tricógeno. Esse tricógeno, uma ponte de citoplasma, para que você tenha a plasmogamia, e nessa brincadeira, gente, você tem um deslocamento do núcleo masculino. Por isso que dá para você distinguir quem é mais, quem é menos, né? Quem é o macho, quem é a fêmea, né? O macho, nesse caso, é exatamente o que se move. A fêmea, nesse caso, é a que não vai se mover. Então, nesse caso, você tem que o núcleo N+, se desloca para o núcleo N-, exatamente para o feminino, né? A gente tem no tricógeno a plasmogamia acontecendo, a fusão da hifa mais com a hifa menos, no que o núcleo N+ se desloca para o núcleo N-, pronto, né? Exatamente na estrutura feminina, na que seria, moçada, a hifa menos no ascogônio, forma-se estágio dicariótico. Então, estágio dicariótico, né? N mais N, ele vai ter lá núcleos N+, e núcleos N-, na verdade somente, né, um núcleo N+ e um núcleo N-, se formando exatamente no gametângio feminino. No tal aí do ascogônio nesses caras. E uma vez que você tem estágio dicariótico, beleza, né? Vamos ver o que é que acontece agora. Muito parecido com o que acontece nos demais grupos de fungos, né? Nada de muito diferente. Lá no estágio dicariótico, estou desenhando, moçada, a extremidadezinha da hifa, exatamente lá do gametângio feminino. Nesses caras, a gente tem N+ e N-. O estágio dicariótico aqui na parada. O que é que acontece depois do estágio dicariótico? Nós vamos ter cariogamia. Cariogamia, fusão de núcleos, né? Núcleo N+, núcleo N-, se fusionam e agora você vai ter o estágio diploide. O que é que acontece, moçada, depois do estágio diploide? Meiose. Eu lembro para vocês das aulas de meiose, né? Que na meiose uma célula origina 4 outras células. Então, resultado, que a gente agora, lá na meiose, acaba originando 4 outras células. Então, você vai ter lá 4 núcleos haploides. No caso das leveduras, continuam 4. Mas no caso da maioria dos fungos do grupo dos ascomicetos, essa meiose é seguida de uma mitose, o que quer dizer que cada núcleo N origina 2, como eram 4, passarão a ser 8 núcleozinhos N aqui na bagaça, e esses 8 núcleos N agora, eles serão chamados de ascósporos, os esporos sexuados. Detalhe, que os 8 núcleos haploides são chamados de ascósporos, cada um deles é um ascósporo, e a estrutura como um todo recebe o nome de asco aqui na conversa. Ô Landim, isso aqui tudo é microscópico, né? Isso aqui tudo é microscópico. Daí, se você pega, por exemplo, o copo de frutificação em forma de taça, pega isso aqui e amplia, gente, você vai ver as hifas, né?
Aí você vai ver lá as hifas, etc. Então, em alguns pontos nós vamos ter lá os ascos. Ou então, as conídeas para reprodução. Né? Você tem o asco, né? Em relação ao asco, lá bate o vento. No que bate o vento, os ascósporos são liberados. Né? Dois detalhezinhos chatos aqui, né? Que a gente chama pelo nome de conídea, a estrutura que vai produzir os esporos assexuados, que são chamados de conidiósporos. Chamamos pelo nome de ascos, os que vão produzir os esporos sexuados, os ascósporos localizados nos ascos aqui na brincadeira, né? Tirando esses detalhes de nomes esquisitos, né? Anterídeo, um gametângio masculino, ascogônio, um gametânio feminino, o tricógeno, a ponte citoplasma, é mais ou menos o mesmo de sempre. O que é que vai me interessar? O que é que vai me interessar é que você vai ter um estágio dicariótico, N mais N, núcleo N mais N menos, cariogamia, fusiona, estágio diploide 2N, meiose. A gente, a princípio, tem 4 núcleos, uma mitose, 8 núcleos, os ascósporos formados aqui. 4 grupos, gente, os basidiomicetos, basidiomicota, aqui na parada, né? Basidiomicetos, né, pessoas? Eles vão ser também amastigomicetos, eles não apresentam flagelos. Eles, moçada, não são ficomicetos. Isso quer dizer que eles apresentam hifas septadas. Isso quer dizer que eles apresentam um corpo de frutificação. Sendo que nesses carinhas, o corpo de frutificação, ele vai ser chamado pelo nome de basidiocarpo. Esse corpo de frutificação, basidiocarpo, aqui na parada, de modo geral, em forma de chapéu, em forma de guarda-chuva, chame como você quiser, aqui na parada. Ah, besteirazinha, né? Na verdade, nem todos os fungos desse grupo apresentam corpo de frutificação, né, em forma de chapéu. Na verdade, você tem 3 classes nesse grupo. Somente uma classe chamada de basidiomicetos, propriamente ditos, basidiomicetes, possui lá corpo de frutificação em guarda-chuva, ou em guarda-chuva, ou na forma de orelhas de pau. Você tem outras classes, as 2 outras classes, chamadas, moçada, de ustomicetos e teleomicetos, são carinhas que não apresentam corpo de frutificação. Ou seja, apesar de ser todo mundo colocado aí no mesmo grupo, e a característica do grupo é o corpo de frutificação em forma de guarda-chuva, ao pé da letra, somente essa classe tem um corpo de frutificação. As 2 outras classes, os tomicetos e teleomicetos, não possuem o corpo de frutificação, né? Ok, né? Comentário aí para as provas muito maluquinhas. De qualquer jeito, moçada, quando você vai lá e coloca essas ideias que eu estou colocando, né? O grupo dos basidiomicetos é o grupo mais importante, né? Ele vai apresentar exatamente os cogumelos e as orelhas de pau. Sendo que quando a gente fala, pessoas, em cogumelos, quando a gente fala lá em orelhas de pau, né? Orelhas de pau, cogumelos normalmente crescem sobre troncos de árvores podres e tal, né? Cogumelos mais no chão, mais no solo. E alguns cogumelos interessantes, né? Alguns deles comestíveis, como por exemplo lá, champignon, como por exemplo lá, cogumelo shiitake. Alguns deles, moçada, venenosos, né? Especialmente os do gênero Amanita, né? Amanita muscaria, que tem uma cor vermelha que chama logo a atenção, né? Amanita phalloides, que ele é branco. Aí, inclusive, cuidado, né? Que parece pra caramba com um champignon, né? Então você tá perdido lá no meio do mato, morrendo de fome e tal. Opa, champignon! E aí a Amanita phalloides, você se lasca, né? Porque a Amanita phalloides é extremamente venenoso. Então, sim, existem lá vários tipos de cogumelos que eles são venenosos. Dentro do grupo, gente, dos basidiomicetos,
existem estruturas chamadas de basídias, onde as basídias elas vão produzir os esporos sexuados do grupo. Esses esporos sexuados do grupo, chamados de basidiósporos. Alguns nomes, pelo menos, são lógicos, né? Ascomicetos. Tem ascos e ascósporos. Basidiomicetos. Tem basídias e basidiósporos aqui na parada. Então, alguns nomes, pelo menos, salvam a gente, né? Ascomicetos, ascos, ascósporos. Basidiomicetos, basídias, basidiósporos. O processo, moçada, ele é todo muito parecido, né? Então, mais uma vez, a gente lembra para vocês. Exatamente, quando você trabalha lá, né? IFA mais, né? Com núcleozinhos mais a IFA é septada. IFA menos, com núcleozinhos menos, ela é septada também. Os núcleos, então, as IFAs, então, se fusionam plasmogamia. E elas se fusionam, moçada, isolando na ponta de alguma das estruturas, de alguma das IFAs, exatamente um núcleo N+, um núcleo N-. E aí você vai ter o estágio de cariótico N mais N. A partir daí, né, gente, é muito parecido o que acontece com todos os fungos. No estágio de cariótico, nós teremos cariogamia, fusão de núcleos, N mais N forma um núcleo 2N. Esse núcleo 2N, exatamente o estágio diploide do fungo, exatamente, moçadinha, quem vai estar originando, né, os esporos. Por meiose, você vai produzir 4 esporos haploides, mas aí a esquisitice, né? 1, 2, 3, 4. Basicamente o que acontece é que essa IFA, ela começa a originar algumas projeções, 1, 2, 3, 4 projeções, como se fossem, forçando a barra, anteninhas, né? Então, a extremidade da IFA acaba formando projeções, 4 projeçõezinhas, e o resultado é que os núcleos acabam migrando para essas projeções. Ora, no que os núcleos vão migrar para essas projeções, então vão migrar para cá, para cá, para cá e para cá, o resultado é que vai ficar um negócio mais ou menos desse jeito, meu desenho feio pra caramba, onde os núcleos agora estão bem aqui nessa pontinha. Essa estrutura agora, moçada, vai ser chamada de basídia, e cada um dos 4 esporos formados vai exatamente ser chamado de basidiósporo em relação ao grupo. Alguns autores diferenciam o ascósporo do basidiósporo desse jeito, né? De uma certa maneira, o que acontece é que os ascósporos estão dentro do asco. Tá aqui o asco, dentro dos ascos nós temos lá os ascósporos. E, gente, de uma certa maneira, o que acontece é que os basidiósporos estão fora da basídia, né? Então, os basidiósporos, 1, 2, 3, 4, fora da basídia, no sentido que eles estão nessas projeções, né? Então, formam os esporos, a IFA forma 4 projeçõezinhas, os núcleos migram para essas projeções, e agora a gente vai chamar cada núcleo desses de um basidiósporo. Aí o vento bate, isso aí acaba se espalhando por aí o universo afora. Então, essa é a peculiaridade em relação à reprodução dos basidiomicetos. Landim, isso aqui tudo fica onde? Ora, se você vai lá, por exemplo, e pega o nosso simpático corpo de frutificação em forma de guarda-chuva, você vai lá e pega isso aqui e joga no microscópio, gente, tu tem lá as hifas, né? Você tem lá as hifas e nas hifas, né, claro, no microscópio, a gente vai ter exatamente o lance lá das basídias. Você vai ter as hifas, em algumas delas, você vai ter lá o lance das basídias aqui na parada, tudo isso microscópico. Ficou faltando um último grupo de fungos, que é o grupo dos deuteromicetos. Mas a gente vai fazer o seguinte, tá? Assim como eu já tinha colocado para vocês, que não tinha muita coisa para falar sobre os deuteromicetos.
da primeira vez que eu falei sobre classificação, poxa, eu vou ganhar tempo aqui com a gente. Né? O grupo dos deuteromicetos, eu vou repetir o que eu tinha descrito sobre eles. Não apresenta reprodução sexuada, só apresenta reprodução assexuada. São os fungos imperfeitos, e como eu disse, a galera está tirando os fungos desse grupo e colocando nos outros, principalmente nos grupos dos ascomicetos. Ainda estão aqui alguns grupos que a moçada ainda está vendo como é que vai fazer para poder reclassificar, como o tricofiton, da dermatofitose, das micoses cutâneas, das tinhas, frieiras, onicomicoses, e aí vai. Mas, volto a dizer, a questão de tempo desse cara ser reclassificado, provavelmente deve ser colocado dentro da moçada lá do grupo dos ascomicetos.